Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. E hoje o assunto principal será o futebol de base do CAV, as categorias Sub-15 e Sub-17, disputaram recentemente a primeira fase, o Sub-15 lutou, mas não conseguiu a classificação, e o Sub-17 vai para a segunda fase, o início aí no dia 28 desse mês. A gente não tem a tabela ainda, a gravação desse programa antes da divulgação da tabela, mas já temos o grupo da Votuporanguense na próxima fase: Oswaldo Cruz, Esporte Clube São Bernardo, CAV e São Paulo, tricolor paulista. Então o torcedor do São Paulo está animado, vai poder conferir na Arena Plínio Marim a base do São Paulo, jogando contra a nossa querida Votuporanguense. E para falar dessa campanha, desse trabalho tanto do Sub-15 quanto do Sub-17, recebemos aqui mais uma vez, aliás, ficamos muito felizes de receber o professor Murilo Lopes, está aqui com a gente para falar dessa. A gente recebeu ele no início de tudo isso e agora novamente para fazer um balanço dessa atividade, dos resultados em campo e também do trabalho aí com esses garotos do Sub-15 e do Sub-17. Murilo, mais uma vez, bem-vindo ao programa Meio de Campo e parabéns, primeiramente, parabéns aí pela classificação. Bom dia, Juciano, bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade e pelo convite. E é isso, estou à disposição para a gente conversar, bater um papo, a gente externar como é que foi esse tempo curto, mas faço um balanço positivo. Em pouco tempo conseguimos classificar para uma segunda fase, que realmente não é fácil. E estou à disposição para a gente conversar. A primeira fase do Campeonato Paulista é mais regionalizada, Votuporanguense jogou contra Catanduva, Rio Preto, Mirassol, enfim, o Murilo vai comentar mais sobre isso. Fala primeiro do Sub-15, Murilo. Nessa primeira fase aí, teve alguns jogos que a equipe acabou perdendo pontos que contava, alguns jogos até em casa. Qual que é a tua avaliação dessa participação do Sub-15? Realmente, a gente tinha uma expectativa melhor em todos os sentidos em relação ao Sub-15, mas a gente no dia a dia não conseguiu aquelas peças que a gente acreditava ser as mais importantes. Durante a semana, sempre uma ou duas peças faltava do treinamento. Como a gente não tem alojamento no momento, a gente conta com a boa vontade e com a questão também de cada um financeira, de poder se deslocar das suas cidades para poder vir treinar em Votuporanga. Então, realmente, isso é um fator que prejudicou. A equipe muito boa tecnicamente, não faltou esforço, não faltou vontade, mas faltou, às vezes, treinar mais junto. O entrosamento. Entrosamento, principalmente pelo tempo curto que foi feito tudo, faltando poucos dias para a competição. Nossa chave, a gente foi a última equipe a começar o trabalho visando o Sub-15 e 17 no Paulista. Mas sempre a gente tem que ver o lado bom, algumas peças importantes que podem estar subindo para o 17 na sequência. O trabalho de base é isso, O mais importante é você revelar atletas para as categorias acima. E a gente já identifica ali umas 5, 6 peças que dá para fazer parte do 17 no futuro. No Sub-15, na tua análise, Murilo, quais foram os jogos cruciais, os mais difíceis, os adversários que você viu mais qualidade também? O Novo Horizontino, 12 jogos, 12 vitórias, incontestável. E depois o Rio Preto também, que começou bem antes, 6 meses antes. Inclusive o técnico deles esteve aqui em outubro do ano passado, fazendo avaliação em Votuporanga, a gente não tinha certeza se ia disputar. E 2 meninos que seriam realmente muito importantes para nós no Sub-15, que é de Votuporanga, foram para o Rio Preto, o João Leonardo e o Gabriel Madureira. Então, esses meninos que estavam comigo desde o início, muitos anos, a gente não teve como segurar, porque a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. A gente tem que viver o dia a dia, não pode segurar o menino sabendo o que ia acontecer esse ano. Mas são casos que essas 2 peças me ajudariam muito se estivessem aqui presentes. Não é só questão de ser bom de bola, é questão de você ter confiança em cada atleta. Aquele garoto que tem um vínculo com você há muitos anos, isso faz muita diferença. É o que acontece no Sub-17. A maior parte está comigo aí há 9, 10 anos. Então é uma situação assim que você tem uma
sinergia com alguns que te ajuda muito no dia a dia, no treinamento, nos jogos. Resumindo, corre para você, né? Então, assim, isso é muito importante. Mas estamos no caminho, né? O caminho foi difícil, pouco tempo. A nossa dificuldade é de juntar os meninos. No 17, conseguimos mais. Então, a gente pode usar, de repente, uma palavra comprometimento? Podemos, eles tiveram mais no 17. No 15, eu acho um jogo crucial, que aí já falo de uma questão arbitrária que realmente isso influenciou. Nós empatamos em casa, primeiro jogo com o Barretos, jogando até melhor, volume melhor de jogo, mas no futebol isso às vezes não diz nada. Aí saímos contra o Rio Preto, uma equipe já há muito mais tempo pronta, saímos na frente, mas no segundo tempo foi visível, não conseguimos manter o mesmo ritmo. Aí quando voltamos, aí pegamos o Mirassol, normal, na casa deles, tomamos um gol, 1-0, também um trabalho de muitos anos no Mirassol. Aliás, o trabalho Mirassol e Novo Horizontino Sim, aqui na nossa região, sim. até recentemente saiu notícia do Novo Horizontino, se não me engano, um jogador da base que foi para o Real Madrid, né, e o clube, ou formador aí, vai ser muito beneficiado, vai ganhar uma boa quantia, né? Sim, é onde a gente quer chegar em Votuporanga, né? Chegar nesse patamar de Novo Horizontino, de Mirassol e talvez até com o tempo ter condições até de superá-los. Agora, aí no jogo em casa contra o Catanduva, um jogo crucial, até para a motivação dos meninos, saímos na frente no começo do jogo, 1-0, na sequência um pênalti claríssimo, a arbitragem não deu, na sequência pênalti para eles também, que foi o pênalti, o árbitro deu, empatou 1-1. Se a gente tem a chance no pênalti que foi visível de abrir 2-0, seria ali de repente 3 pontos que daria uma confiança, porque são mais novos, fator psicológico, emocional, influencia muito importante, não só no futebol como em tudo. Então assim, foi uma questão que ali já começou um pouco de dificuldade nesse sentido, mas a gente tinha muitos jogos. Mas assim, no resumo, Sub-15, peças muito boas individuais, mas não conseguimos treiná-los juntos a quantidade necessária. O Sub-15, gente, é engraçado, né? Os jogos do Cavinho, né, tiveram uma boa presença de público, né, portões abertos, a gente acompanha. Eu estive lá, se não me engano, em 2 jogos dessa campanha, e o torcedor vê com a camisa do Cave, mas, gente, Sub-15, meninos de 14 anos, e tem isso, apesar de não ter avançado na competição, muitos vão progredir no futebol, vão progredir, então acho que até a derrota, Murilo, acho que é um grande aprendizado, né? Para você também, como treinador, que está vivendo no futebol há tanto tempo e tem essa experiência, sabe passar isso para eles também, né? Não, sim, a derrota, ela às vezes te ensina muito mais do que uma vitória, né? Porque às vezes uma vitória ela mascara muitas coisas, e então assim, a derrota te ensina muita coisa. E a gente teve uma evolução, porque o ano passado a gente já sofreu com alguns torcedores que é movido a paixão, com o Sub-11 e 13, que são mais novos ainda, né? E ainda tinha às vezes uma cobrança como se fossem profissionais. Mas isso é uma questão cultural, nosso país ainda está muito atrasado nessa questão emocional, de saber lidar com isso. Então, um dos motivos que o nosso futebol talvez não esteja aí no topo, como a gente foi acostumado a tê-lo, pode ser também essa questão extracampo, né? Eu concordo com você, viu? Situação. Vou falar, Murilo, a gente pode até trabalhar nesse assunto, né? Pegar a tua opinião sobre a seleção brasileira, né? Você que acompanha o futebol tantos anos, né? Teve uma carreira de jogador e agora como treinador. Até a imprensa, viu? Acho que a imprensa atrapalha, a imprensa brasileira cria muita coisa, atrapalha, tira o foco principalmente da seleção brasileira. Vou dar um exemplo, né? A gente acompanhou a transmissão aí do jogo do Brasil com a Bélgica. A Galvão Bueno, o pessoal da Globo lá ficou hospedado no mesmo hotel da Bélgica e disse que foi uma tranquilidade. Da seleção brasileira, na Copa de 2014 ficaram muito tempo falando do bigode do Fred. Na Copa de 2018 ficaram muito tempo falando do cabelo do Neymar. E aí essas coisas aí eu acho que... não sei. Eu sei lá, acho que tira um pouco o foco. Não, com certeza atrapalha, só que eu vejo assim, por exemplo, no futebol o atleta já é muito visado, o atleta de alto nível, o Neymar. Eu acho que aí faltou um pouco da parte dele também de uma inteligência, de ele mesmo conseguir desviar o foco. Desligar o celular um pouquinho, né? Não chamar para ele essa energia
que não foi legal, e só pensar no futebol. Deixar então, o Instagram para lá. Sim. Né? Então, nesse caso, eu acho que o próprio atleta do nível do Neymar, pelo que ele representa pelo Brasil, faltou da parte dele um pouco mais de inteligência e ele mesmo desviar esse foco extra-campo, a questão estética dele e preocupar realmente em jogar só futebol. Só que aí já acontece o exagero, né? Por exemplo, a gente vê aí no mundo inteiro as coisas que estão falando dele, piadas, né? Então, assim, as pessoas aproveitam a situação, né? Então, acho que ele vai amadurecer, ele é novo ainda, ele tem condições de disputar mais uma ou duas Copas e a gente espera que ele consiga ter esse retorno, só que o brasileiro precisa ter um pouco mais de carinho pelos seus ídolos, né? Coisas que acontecem lá fora que a gente faz o inverso. Exatamente. A pessoa já está no chão, a gente pega e acaba de enterrar a pessoa. Acho que não pode ser assim. E vilaniza também, né? Coloca, por exemplo, a eliminação do Brasil. O Brasil veio bem por 2 anos. Chegou no mata-mata, todos os times jogaram diferente das suas características contra o Brasil, inclusive a Bélgica, todo mundo respeitando. E no mata-mata, no detalhe, a Bélgica avançou e não é por isso que todo aquele trabalho tem que ser jogado fora. Acho que tem que ser melhorado, tem que ver os pontos ali que acabou errando, nessa questão do Neymar talvez é um dos fatos, mas não, nossa, aqui tem mania de criar vilão, né? Sim. Já estão falando o Fernandinho, enfim, o próprio Neymar, Gabriel Jesus, estão colocando como se não os jogadores que deveriam acabar para o futebol, e não é bem assim, né? Não é, mas eu acho que nada é por acaso, nada acontece à toa. Eu acho que nós tínhamos uma equipe, um elenco para ser campeão, para ser campeã, a seleção, mas eu acho que a nossa estrutura como futebol no Brasil, ela é muito precária, diferente do que é na seleção. Seleção, uma coisa isolada. Uhum. Os clubes, alguns, né, poucos com condições ideais, mas a maioria, principalmente os clubes do interior, que tinha que ter um respaldo melhor da federação, da CBF, em termos de custo de cursos, para poder qualificar mais os profissionais, questão de campos. Por exemplo, a gente sabe que Votuporanga é uma cidade pelo porte e pelo que representa aqui na região, uma cidade carente de campos. Poucos campos para você desenvolver essa modalidade. Uhum. Né? Então, assim, a gente acha que realmente nada é por acaso. Talvez não ganhar pode ser que força o país a olhar na parte estrutural da coisa, fazer o que se faz na Alemanha. Mas a gente também não pode esquecer que o Brasil é um país continente. A gente sabe que as dificuldades nossas são maiores. A Inglaterra, um país pequeno, é muito mais fácil se organizar, na Alemanha, enfim, a própria Croácia. Mas a gente tem que entender o seguinte, se também ganhássemos a Copa, a questão política do país seria beneficiada. Então, assim, eu acho que tudo vem para ajudar em outros sentidos. Mas em termos de atletas, nós tínhamos condições de ser campeões. Mas eu acho que, por um bem maior, as coisas não fluíram do jeito que a gente achava que podia, mas pode ser que ajude a desenvolver outros setores. Isso aí, uma análise aí da atual conjuntura aí do futebol brasileiro pelo Murilo Lopes, e eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente, quando analisa, eu gosto muito aí de ver documentários, os filmes, a história de cada Copa do Mundo. A gente acaba reparando que só ganha uma Copa do Mundo quem realmente é excepcional, faz um trabalho em campo excepcional. E é uma coisa, e ganhar a Copa do Mundo não é de qualquer jeito, né? É uma coisa que é extraordinária e é assim que se forjam os campeões. E legal de ver também é que na história tem um ciclo, né? A Alemanha, o Brasil teve o seu tempo, a Itália seu tempo, e agora, né? Enfim, sempre a história, o jeito que a história, a gente é muito imediatista, né? E não deu certo nessa Copa, como não deu na Copa de 98, por exemplo, e o Brasil ganhou em 2002, né? Então, não deu em 50, né, que foi o Maracanaço, o Brasil ganhou na Suécia em 58 e depois foi tricampeão. Então, acho que tudo é ciclo, mas tem que ver o que deu errado aí e avaliar. A gente falou bastante de seleção brasileira, não era o nosso principal foco. A gente vai para o intervalo que daqui a pouquinho
vamos falar do Sub-17, classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista e vai encarar São Paulo, Esporte Clube São Bernardo e Oswaldo Cruz nesta próxima fase. A gente volta já já.